BNDES deve pagar mais de 45 bilhões de reais da dívida com a União este ano. Após pressão do Ministério da Economia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, decidiu devolver de forma antecipada mais de 45 bilhões de reais de sua dívida com a União. Ainda este ano, outros 24 bilhões de reais serão devolvidos em 2023. As decisões foram tomadas esta semana, segundo o executivo que acompanhava as conversas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha cobrando as devoluções para ajudar a reduzir a dívida pública. Em paralelo, foi aprovada na última quinta-feira uma redução de 40 bilhões de reais na capital BNDES para a empresa de participação do banco. Procurado, o BNDES evitou mencionar os valores dos próximos pagamentos da dívida com a União, mas ressaltou que a definição das parcelas ainda não teve aprovação final do Ministério da Economia. O novo cronograma de devoluções está em fase final de aprovação junto ao Ministério da Economia. Estima-se que nos próximos dias este será apresentado ao TCU. Assim que formalizado, o BNDES tornará pública a proposta, informou o banco em nota. Ministro da Economia, Paulo Guedes, cobrava devolução para ajudar a reduzir a dívida pública. Foto Reuters fornecido por Estadão. O pagamento de 69 bilhões de reais na soma das duas parcelas é o que falta nos aportes do Tesouro Nacional do BNDES, que foram considerados irregulares pelo Tribunal de Contas da União, TCU, de 2008 a 2014. O banco recebeu cerca de 440 bilhões de reais em valores nominais em parte de políticas anticíclicas contra a crise financeira internacional. O TCU considerou parte desses aportes irregular em março de 2021 e determinou que a dívida fosse quitada de forma antecipada, mas o BNDES e o Ministério da Economia vinham jogando um cabo de guerra em torno do ritmo do pagamento. Mais de uma vez, inclusive em discurso durante cerimônia para marcar os 70 anos da Constituição de Fomento em junho, Guedes criticou o que considera uma lentidão nos pagamentos antecipados. Ritmo de alta da Selic afeta a devolução. Em mais de uma ocasião ao longo do ano passado, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou publicamente que a rápida elevação da taxa básica de juros da Selic, hoje em 13,75% ao ano pelo Banco Central, interferia nas condições para a devolução antecipada. Os aportes foram feitos em títulos públicos cujas cotações de mercado são afetados pela Selic vigente do momento da negociação. Em declarações públicas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem poupado a diretoria do BNDES, mas ataca o que seria corporativismo ao departamento jurídico da instituição. Outro risco apontado pela defesa do BNDES no Tribunal de Contas da União, TCU, é que os valores aportados do BNDES, como funding e captação de recursos para investimento, foram emprestados para empresas e projetos de infraestrutura, ou seja, precisam ficar no ativo enquanto o crédito não retorna. Para devolver os aportes do banco, terá de substituí-los por outros ativos do funding. Gustavo Montezano, presidente do BNDES, disse que o ritmo das devoluções é afetado pela alta da Selic. Foto Adriano Machado, Reuters, fornecido por Estadão. Os substitutos poderão eventualmente ter um custo superior ao dos títulos aportados, o que poderia acarretar prejuízos. Por exemplo, se o custo do funding substituto for superior a taxas cobradas dos clientes finais dos empréstimos ativos, participação acionárias.
Na última quinta-feira, o BNDES aprovou uma redução de 40 bilhões de reais na capital da BNDESP para sua empresa de participação BNDES par sua empresa de participação, a subsidiária detentora de boa parte da carteira de ações de instituição de fomento, tem sido seu principal fonte de lucro desde 2019, quando a estratégia de vencer a maior parte das bilionárias posições em grandes companhias abertas foi acelerada. Publicado no Diário Oficial da União, a ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da BNDES par, o único acionista é o BNDES, informa que a redução de capital ocorreu por ser este excessivo em relação ao seu objeto social. A redução se dará com a restituição em espécie de capital do BNDES, ou seja, o banco poderá usar esses recursos vindos da empresa de participação para substituir o funding.